lá, pessoal, testar a embreagem rapidinho aqui antes que comece a chover. Fiz a montagem aí, né, a troca dos discos, como vocês viram. Agora testar pra ver como é que ficou. Aproveitei para esticar um pouquinho a corrente também. O que eu percebi de diferença já? O cabo, tive que dar uma boa esticada aqui até na parte de baixo lá, onde fica no motor ali, a embreagem ali, eu tive que regular também. Né, e regulei aqui e tal. Parece que ela ficou bem alta assim, mas o que eu percebi é que sobrava bastante cabo, né? E parece que o intervalo dela de atuação ficou mais curto. Mas tirando isso, sim, não percebi que ela ficou mais pesada. Mandar de boa aqui agora, deixar aquecer bem o motor, né, o óleo e tal. Chegar numa temperatura boa aí pra fazer uns testes um pouco mais fortes. Isso se der, né, se não chover antes. Mas teste mesmo eu não vou conseguir fazer hoje, né? Não tô de macacão, nada aqui. Então, não sei se eu vou conseguir simular aquela situação que ela tava... Como é que eu posso falar? Esqueci, galera. Ela tava patinando em quarta, quinta e até sexta marcha. Quero ver se eu coloco no vídeo anterior aí, ou uns takes aí disso aí acontecendo. Eu dava a mão, ela patinava, né? Então... para o pessoal saber aí como é que começou esse problema da embreagem, né? Logo ali nos primeiros 5, 10 mil quilômetros eu já percebia que em ondulação de pista assim, se tivesse com a mão colada, ela patinava. Ou em alguns buracos e tal. Principalmente aquelas ondulações de ponte, sabe? De BR. Aí ela, se eu tivesse com a mão mais colada assim, ela patinava. E aí eu comecei a ficar mais esperto, né? Sempre que eu percebia que tinha alguma ondulação que isso podia acontecer, eu já aliviava a mão. Beleza. Aí, assim ficou um bom tempo sem dar nenhum problema depois, né? Porque eu já tava ligado, né? O que eu deveria fazer para evitar o problema. Até que uns 2 rolês atrás, ela começou a fazer um outro comportamento, que é patinar independente de ondulação. Então, quando eu estava em quarta, quinta ou sexta marcha e acelerava, em algumas situações ali ela patinava. Isso nunca tinha feito. Mas também nunca fez em primeira.
Primeira, segunda marcha, assim, ela nunca fez isso. Até achei que primeira marcha ela forçasse mais, né? Primeira, segunda. Mas nunca fez. E aí começou a fazer quarta, quinta, sexta, né? Beleza, aí foi no penúltimo rolê. Aí no último eu peguei a BR ali, fui pra Curitiba. Também aconteceu, né? Então não era alguma coisa só de momento ali. E aí antes que piorasse eu decidi fazer essa troca aí. A troca completa de todos os discos aí. E também coloquei mola de CB300, que é uma mola um pouco maior, um pouco mais dura assim. No manete aqui não senti diferença nenhuma em dureza, tá? Então se vocês quiserem fazer isso aí, pode fazer sem medo que vai dar algum problema no manete aqui, que não afetou em nada. Manete sempre foi bem leve da Ninja, né? Mas vamos ver se vai resolver. Pelas medidas ali, vocês viram que não tava tão ruim, né? Interessante aí, se vocês forem fazer a troca em casa, ter um torquímetro, tá? Pra apertar os parafusos ali com a pressão correta, né? O que eu percebi quando eu soltei os parafusos da tampa? Eles estavam, parecia que estavam até meio soltos assim, não precisei fazer muita força para soltar. E das molas ali também, né? Mas de certa forma o torque ali indicado é bem baixo, acho que é 10 Nm, o que dá, acho que dá 1 kg de torque, né? É bem pouquinho mesmo. Lembrei de olhar os pneus. Tá meio vaziozinho da frente. A princípio tudo normal. Não percebi diferença também em relação a torque. O barulho, eu não sei se é a minha relação, é essa placa que fica vibrando. Vamos testar agora um pouco mais agressivo aqui, calibrei os pneus.
pessoal, é isso aí então. A ideia aqui foi fazer um teste rápido mesmo, para ver se o problema ia voltar a acontecer ou não, mesmo com a troca da embreagem ali, dos discos e das molas. E nesse teste rápido aqui, pelo que a gente pôde perceber aí, não aconteceu nenhum problema, né? Ela não chegou a patinar. Obviamente que é muito cedo para dizer ainda se o problema está resolvido de forma definitiva ou não, né? Eu preciso fazer mais testes aí, andando em trechos mais longos, pegando rodovia, fazendo retomadas. Então é cedo para dizer ainda se o problema foi resolvido de forma definitiva ou não. E se você quiser saber como é que essa história vai terminar, né, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho aí, deixar o like para poder apoiar o canal e aguardem as cenas do próximo capítulo aí. É isso, pessoal, valeu, um abraço.